Doutor Joaquim, vamos lá. Essa questão de Jesus, ele começou falando que da natureza hipostática, né, e tal, da Jesus 100% Deus, 100% homem e tal, todos nós cremos assim, a maioria dos cristãos do mundo creem assim. Os dons espirituais, o batismo é com o Espírito Santo, mas quem é o batizador é Jesus, porque ele quem envia o Espírito Santo. Correto. Tem alguma coisa lá nos dons do Espírito Santo que Jesus Cristo não tivesse tido esse tipo de experiência? Por exemplo, curas, ele curou. Profecia, ele profetizou. Interpretação, discernimento de espírito, tinha discernimento de espírito. Expulsou os demônios. Expulsou os demônios. Tal. Então, o falar em línguas não era automaticamente, então esse negócio também não fica implícito nesse negócio? A questão é que os dons de línguas estavam reservados para o Novo Testamento. Jesus está onde, Joaquim? Sim, mas peraí. Com a chegada... Peraí. Com a chegada de quem? Vou te apertar hoje aqui, Joaquim. Simples. Quando eu falo Novo Testamento, eu sei. o Espírito Santo foi derramado quando? Depois que Jesus foi assunto ao céu. Depois que Jesus foi assunto aos céus. Sim. Então, falar em línguas estava reservado ao Novo Testamento, certo? Então a gente não vê isso no Antigo Testamento. Então foi concebido para ser um sinal da chegada do Espírito Santo para iniciar o quê? O ministério completo na Terra. Agora, entender que o Espírito Santo tenha operado, né, em certas pessoas no Antigo Testamento, pessoas que foram ungidas, mas é interessante que essas pessoas que foram ungidas, cheias do Espírito Santo, eles não falaram em línguas. Eles tinham a presença do Espírito Santo com eles, no entanto, o ministério deles não havia essas manifestações. Havia manifestação de línguas sobre a vida dos profetas do Antigo Testamento? Há uma possibilidade, não é objeto do nosso debate aqui, que quando aqueles 70 foram cheios do Espírito Santo, isso é Gordon Wehan, um dos maiores estudiosos do mundo, catedrático da universidade, eu não sei se ele deu aula, ou foi Cambridge ou Oxford, ele advoga ali essa possibilidade que quando dos 70 o Espírito do Senhor saiu de Moisés sobre aqueles 70, diz o texto que eles profetizaram. Então, para nós entendemos que, como eu disse, não há uma evidência clara. É lógico, eu não vou colocar um texto bíblico aqui dizendo, olha, Jesus falou em línguas, mas a partir desse pressuposto, querido pastor Joaquim, eu quero trabalhar um pouco essa... Eu te pergunto, quando ele recebeu lá estava cheio, né, do Espírito Santo, tá. Né, neste momento, o ministério do Espírito Santo já havia sido decolado ou não? Não, mas ele dependeu do Espírito Santo como homem, conforme diz Atos capítulo 10, verso 38. Isso. Nós não negamos isso, mas agora, eu pergunto. Mas você fala de que havia Jesus... ou não decolado o ministério do Espírito Santo nas manifestações sobrenaturais? Não, mas Jesus foi capacitado totalmente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre a igreja. Antes de ser derramado lá em Atos dos Apóstolos, não havia sido derramado Joaquim, em ninguém. mas Jesus é Deus, ele não precisa do Espírito Santo, de alguma capacitação sobrenatural para fazer, ele é Deus. Jesus, e ele, como sendo Deus e homem, ele falava em línguas. Agora eu vou não estou defendendo isso. Vou até contradizer aqui, tá? A minha defesa. Assim, ele falava em línguas, falava aramaico, falava hebraico, falava Pastor grego. César, o Joaquim não vai deixar eu falar aqui, sustentar a minha tese? Porque só ele fala aqui. O pastor Marcelo está com a palavra. Oh, meu Deus do céu. Ô, pastor Joaquim, eu quero que você me explique essa expressão única. É uma expressão única, é um rapax legômena, que Lucas, que é o evangelista do Espírito Santo, eu não sei se você sabia disso, o evangelista que mais fala do Espírito Santo, pastor César, é Lucas. Sim. Por exemplo, João é cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Maria, quando falou inspirada pelo Espírito Santo. Simeão, quando profetizou... E todas as pessoas falaram em línguas. Calma, ele não deixa eu concluir. Vai. Induzido pelo Espírito foi ao templo, né? Isso, então, exatamente. Simeão, só Lucas diz que Jesus recebeu o Espírito Santo orando. Olha que texto interessante. Lucas 4:18, o Espírito de Deus está sobre mim. Então Lucas, pastor César, é o evangelista do Espírito Santo. Olha o que diz Lucas 3:21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o que aconteceu? O Espírito desceu sobre ele e o capacitou para essa missão. Agora, deixa eu trabalhar um pouco aqui esta questão aqui do verbo. Olha aqui. Inclusive, aí se cumpriu a palavra do profeta,
que iriam falar em novas línguas e tudo mais, nesse tempo aí. Ele não deixa eu falar, pastor César. Ele fica me provocando e não deixa eu falar. Ele é terrível. Apologista é assim mesmo. E você que está me ouvindo aí, dê mais atenção ao pastor Marcelo, porque o pastor Joaquim é muito mais experiente, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então diz assim, ó, olha aqui, a conexão entre esse verbo, pastor Joaquim, agalial, que é expressar. Agalial aqui, quando diz alegrar, não é que Jesus sorriu. E não é, isso é o que você está dizendo, tá? Ah, que no culto, Jesus estava no culto e sentiu o Espírito Santo. Como assim sentiu o Espírito Santo, pastor Joaquim? Isso não tem na Bíblia. Essa história de sentir o Espírito Santo não tem na Bíblia, pastor César. O que ele fez aqui, ele expressou, olha que coisa tremenda. E essa expressão está ligado aos atos poderosos de Deus. Este verbo aqui, pastor Joaquim, está diretamente ligado à inspiração do Espírito Santo, onde em Atos 2, 25, 30, Davi é chamado de profeta. Então, esse verbo exultar, proclamar, dizer, está diretamente ligado quando Pedro prega o sermão do Pentecoste. Olha a conexão. Você está pensando que você vai nadar de braçada aqui? Aqui o negócio aqui é mais estreito, rapaz. Aqui é Marcelo Oliveira que está debatendo. Porque a respeito deles, diz Davi, diante de mim sempre está o Senhor, porque a minha mão está à direita. Agora, olha, pastor César, a conexão. Olha como eu não vim aqui despreparado, pastor César. Eu não vim aqui cometer um suicídio hermenêutico, intelectual. Humilde, né? Não é? Bom, se eu encontrar alguém mais humilde do que eu na Rádio Gospel, eu mato essa pessoa. Atos 2, 26, olha o que diz pastor César. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. É a mesma expressão, pastor Joaquim, de Lucas capítulo 10, 21. Então, expressar e exultar a língua, segundo, por exemplo, William Menzies, um dos maiores teólogos pentecostais, segundo o Dr. Howard Marshall, catedrático da Universidade de Aberdeen, onde se formou o Dr. Russell Shedd, está conectado a falar em línguas. Isso não é eu que estou falando, eu acho que não tenho essa capacidade toda. Então, quando nós falamos aqui... Então a promessa foi antes de Atos. Não é mas a promessa não é para Jesus, pastor Joaquim. E por isso que ele não Jesus falou não em dependia. Por isso que ele não mas falou. Mas o que é essa expressão aqui? Se alegrar? Pastor Joaquim. Olha só, falar em línguas até este momento não havia sido dado. Então não foi dado a Jesus nem aos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque era para ser um sinal do cumprimento da profecia da vinda do Espírito Santo. E ele não tinha vindo ainda. Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Para os discípulos, para Jesus sim. Ele foi cheio do Espírito desde o batismo, Joaquim, ou não? Veja bem, responde a minha pergunta, Joaquim. O fato dele ser cheio do Espírito lá no batismo, sim, não quer dizer que ele falou em línguas. Você não está interpretando. Mas o que é a capacitação para fazer a missão? Jesus disse aos discípulos, eu rogarei ao Pai, lá em João 14, 16 e 17, eu rogarei ao Pai. Ele disse, quando eu for para o céu, rogarei ao Pai, ele vos enviará o Consolador, o Espírito da verdade. Então Jesus estava falando aqui em João 14, 16 e 17 do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não havia sido enviado, embora Jesus tivesse o Espírito Santo. Não estou negando que Jesus não tinha o Espírito Santo. Agora, ele disse que pediria ao Pai para quê? Que enviasse o Espírito Santo. Então, embora ele tivesse o Espírito Santo não havia sido enviado para realizar o seu ministério. E assim, quando Jesus veio para cumprir todo o seu ministério... Mas qual ministério? O sinal da sua plena presença na terra teve que ser dado a nós para falar em línguas. E esse é o sinal. Mas nós estamos falando de sinal aqui. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, verso 21. Na lei está escrito, por homens de outras línguas e de outros lábios falarei este povo. E mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então, as línguas são um sinal para quem? Para quem? Para os ímpios. Para os não crentes. Para aqueles que não creem. É o que diz. Então, mas o profetizar não serve para quem não crê, mas para os que creem. 1 Coríntios 14, 21 e 22. Então você pode ver que as línguas são um sinal para aqueles que não creem, para que eles saibam.
Agora eu te pergunto, para que Jesus falou em línguas? Pastor Marcelo. Para exultar. O texto responde. Exultar o quê? Se a língua é um sinal para quem? Calma, Lucas capítulo 10, note bem, nós temos que partir da seguinte tese. A língua é um sinal para quem? Calma, Joaquim, aqui nós não estamos debatendo aqui se a língua é sinal para o ímpio, não é o objeto do debate aqui. O objeto do debate é o seguinte, há a possibilidade de Jesus ter falado em línguas? Há a possibilidade. Há um texto claro? Não há. Jesus foi casado? Calma. Há possibilidade. Naquela hora... Não tem um texto claro. Ele não deixa eu falar. É terrível ele. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Eu já fiz associação. É que você não está querendo aceitar. E acho que está certo. Porque se você aceitar, você vai vir para o meu lado. Exultar aqui, egaliassato, está no original grego, para bem dizer, louvar, está conectado com as proclamações dos atos poderosos de Deus. Eu não estou defendendo aqui que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Eu estou defendendo aqui que há, sim, essa possibilidade. Olha aqui, a conexão de agalial, que é o verbo, olha que coisa, com glossa, que é língua, em Atos, Lucas, descreve, pastor César, experiências de êxtase e louvor espiritual. São exemplos, segundo o doutor William Menzies, de inspiração profética. Olha, nós vemos isso, olha aqui, Atos capítulo 2, verso 4, que é um texto muito conhecido. É a mesma expressão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e por inspiração do Espírito Santo, que começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Que não tem nada a ver com idioma, não sei de onde você tirou essa tese, que línguas é idioma, não é? Ora, se fala em mistérios... Não foi lá em Atos dos Apóstolos, quando foi derramado o Espírito Santo sobre os discípulos? Sim, sobre os discípulos. Não estamos falando sobre os discípulos, estamos falando sobre